Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Quem já fez essa pergunta? Com certeza a grande maioria. Com certeza a grande maioria. Quantos já ouviram a resposta dessa pergunta? E ainda mais, que lhe deixa satisfeito? Onde você pode dizer assim, agora sim eu sei. Eu sei que alguns já experimentaram disso. Sei que outros já ficaram frustrados. Quantos gostariam de receber uma resposta agora mesmo? De uma dúvida sobre direção que você tem? Tudo isso que nós vimos conversando, falando nessas últimas mensagens, tudo isso serve como um pano de fundo para simplificar bastante uma espécie de aula prática hoje. Para responder essa pergunta, como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Tudo isso, talvez, ou na verdade, essa mensagem é o que a maioria talvez esperava ao ver o tema. Como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? E só agora que nós vamos ver. Porque tudo que nós conversamos até agora serve como pano de fundo para simplificar bastante o que nós vamos ver hoje, agora, à tarde. Então eu vou pedir para vocês que abram as suas Bíblias novamente lá em Salmo 32, que nós vimos na quinta-feira, no primeiro dia. Salmos, capítulo 32, versículos 8 e 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Então nós vimos aqui na quinta-feira, eu mencionei rapidamente desse versículo. Ele promete nos instruir, nos ensinar. E eu acredito que ele estava falando com Davi nos Salmos. Uma boa parte da palavra de Deus não foi escrita ainda. Então ele estava falando de forma no futuro. Eu acredito que nós poderíamos ler, nós hoje. Coloca novamente aí na tela, por favor. Eu já instruí e já lhes ensinei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Eu acho que a gente poderia fazer essa mudança nesse texto e continuar correto. Porque ele já nos deu tudo isso. Já nos deu muita, mas muita instrução na sua própria palavra. Eu os aconselharei e cuidarei de você. Isso aí já fala da ação do Espírito Santo, que nos guiará, cuidará de nós, nos mostrará o caminho certo. Mas eu acho extremamente interessante esse próximo versículo do 9, que ele depois de falar isso, de que ele vai nos ajudar, vai nos instruir, vai nos ensinar, ele pede uma coisa a gente: não seja um burro, não seja um jumento. Tem um linguajar cearense aí, né? Não seja um jumento, tá aí na Bíblia, viu? Mas que tem entendimento para não ter que sempre ser assim, puxado para cá e para cá com as rédeas, o freio. Não, ele quer que nós usamos o nosso entendimento. O entendimento para você decidir você mesmo o que você vai fazer. Se ele não fala nada explícito aqui, no preto e branco, isso é certo, isso é errado, se nem sequer fala do assunto, eu tenho certeza que ele está deixando para a gente decidir com o nosso próprio entendimento.
não complique uma decisão que já é simples. Se Deus deixou para você decidir, decida. Se você pretende estudar, botar seus filhos para estudar nessa escola, naquela escola, pode ter situações que vai fazer você decidir, não, baseado nesses princípios bíblicos, eu vou escolher essa escola. Mas simplesmente pode ser, não, aqui eu chego mais rápido, nessa escola aqui eu tenho escutado que os professores têm dado uma atenção a mais ao ensinar os filhos, as crianças. Então, eu vou fazer questão de levar os meus filhos para essa escola. Ou simplesmente é o seguinte, aquela escola privativa ali, eu não tenho condições de levar os meus filhos para essa escola. Então, eu vou deixar eles aqui na escola pública, mas eu vou treinar eles no caminho que eles devem seguir. Apesar de que eu sei que talvez não seja no mesmo nível que aquela escola ali, eu tenho um entendimento para saber que eu não posso dar de comer de uma forma satisfatória, de cuidar da minha família, se eu fizer aquilo, então vou fazer assim. Deus pede que nós simplesmente usamos o nosso entendimento para decidir muitas coisas, na verdade. Então não complique coisa que não é para ser complicado. Sim, peça a sabedoria a Deus. Isso nós vemos claramente na Bíblia, né? Peça sabedoria a Deus, mas Ele quer que nós usamos do nosso próprio entendimento para muitas decisões. Agora, outra coisa, o que ele já falou aqui a respeito de se instruir, ensinou, na verdade já estou usando o passado aqui, ele nos instruiu e nos ensinou através da sua palavra. Nós sabemos, é muito conhecido o versículo 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo, o escravo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha, palavras simples, palavras-chave. Toda a Escritura é útil para você aprender, é útil para lhe repreender quando for necessário, é útil para lhe corrigir, para lhe educar, se você não sabe a resposta. Mas uma pergunta simples. Como nós já temos tudo isso, você quer saber os planos de Deus para a sua vida? Uma pergunta simples, então. Se você está fazendo essa pergunta, você já leu tudo? Toda a direção de Deus que Ele já revelou para você? Se você não leu toda a palavra de Deus ainda, como você vai saber a vontade de Deus? Eu sei que muitos aqui já leram tudo várias vezes, mas tem muitos que não leram. Tem alguns que, com razão, talvez conheceram a Cristo muito recente. Mas você já conhece a Cristo há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Desde quando que demora tanto para ler um livro? É um livro grande, tudo bem. Mas você quer saber a vontade de Deus? É simples, não? Leia. A verdade é que muitas decisões se tornam bem claras, bem objetivas, se você simplesmente conhecer a vontade de Deus que Ele já revelou aqui. Não é que Ele não se revelou, é você que não foi atrás de saber. Simples, não é? É simples e objetivo. Então, se você nunca leu toda a palavra de Deus, você quase que não tem direito de dizer, de achar ruim, né? Se você está com uma dúvida monstra sobre alguma coisa e parece que Deus não me mostra o caminho que eu devo seguir. Comece já aprendendo o concreto certo, assim, bem aqui na sua frente, de cara. Isso eu dou esse desafio, essa advertência para vocês que talvez, se você não leu toda essa Bíblia aqui, eu imagino que você
é mais ou menos novo na fé. Ou se você é antigo na fé e não leu, você está bastante imaturo. Precisa crescer. Certo? Agora eu quero falar com aqueles que já leram tudo aqui. Aqueles que já leram talvez mais do que uma vez, 2 ou 3, 4, 5 vezes. Uma tendência no nosso dia de hoje, como eu falei mais cedo, e é algo que nós fomos criados desde o começo, desde o berço, a tentar achar uma explicação para tudo. É isso que motiva a ciência. A ciência, eu falei que era um ídolo mais cedo, eu falei que era, mas a ciência em si não é errado. A verdade é que ciência é algo incrível que nós podemos. A ciência é apenas aquela. É impulsionado pelo desconhecido. Nós queremos conhecer mais. Para nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, nós deveríamos ser os mais, assim, impulsionados pela vontade de conhecer tudo que Deus criou. Isso deveria ser uma motivação tremenda para todos nós. Mas, na situação que nós fomos criados, nesse sistema educacional, nesse sistema nós fomos condicionados a explicar absolutamente tudo de uma forma que eu chamaria de natural. Mas eu digo uma coisa, Deus está ativo. Ele está agindo na sua vida hoje, não apenas nas histórias dessa Bíblia aqui. Ele está agindo hoje na sua vida. Filipenses 1,6 fala isso, quando ele fala que ele está continuando a boa obra em nós até completá-lo no dia que o Senhor voltar. Então, nós sabemos de fato que Deus está trabalhando na vida de uma forma envolvida em minha vida hoje, na vida de cada um de vocês hoje. O nosso conhecimento de Deus de como Deus criou o mundo, que tentamos descobrir através da ciência, não anula a realidade de que Ele intervém diretamente além do que nós chamaríamos da ordem natural. Jesus mesmo prometeu que faria isto, se envolveria de uma forma sobrenatural, além da ciência, vamos dizer assim. Ele prometeu que se envolveria, ele enviaria o Espírito Santo. João 16:13, ele afirma que ele vai enviar o Espírito Santo. Mas algo que nós podemos ter certeza, que quando ele vier, ele nos guiará a toda a verdade. Mas algo que aí ele já inclui com um critério para a gente entender como vai ser a comunicação do Espírito Santo. Não falará nada de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Ele não falará por si mesmo, ele falará apenas o que é de acordo com a palavra de Deus. Vocês lembram, né? Eu acho que vocês estão lembrados, né? Que Deus é soberano sobre tudo, né? Deus é soberano sobre o que nós chamaríamos de natural e o que nós chamaríamos de sobrenatural, né? Uma coisa que eu queria desafiar vocês a pensar é que Deus se comunica conosco de forma sobrenatural através do natural. Então,
Por isso é muito fácil, se a gente quiser, explicar tudo o que acontece de uma forma natural e tirar toda a glória, toda a honra de Deus, por ter nos direcionado através de acontecimentos que nós chamaríamos de natural. Eu vou contar uma história. Olha, às vezes a gente acerta algumas coisas na vida, tá certo? Eu estou aprendendo juntamente com vocês, mas eu gostaria de contar uma história da minha vida, da vida da Camila, que a gente experimentou, que foi um aprendizado para mim e que eu posso olhar para trás e dizer, eu vejo todos esses aspectos da direção de Deus. Nós nos casamos, passamos um ano aqui no Brasil, mas aí com mais ou menos um ano nós acabamos se mudando para os Estados Unidos. Eu não tinha noção nenhuma do que eu ia fazer da vida. Eu não tinha ideia de carreira, de profissão, de onde é que nós iríamos passar o resto da vida, porque a maior parte da nossa vida é aqui no Brasil. Eu tenho família lá nos Estados Unidos. Tem conexão aqui, tem conexão lá, tinha oportunidade lá, emprego fácil lá, aqui menos, eu sei lá o que é que eu vou fazer. Uma dúvida muito grande. Mas nós decidimos ir para os Estados Unidos simplesmente para, em nossas palavras, ser estratégico. E nesse momento, era uma decisão baseada no nosso entendimento, que Deus nos deu. Eu nasci com dupla cidadania, eu tenho 2 passaportes, americano e brasileiro. Eu nasci aqui em Fortaleza, mas a minha mãe, americana. Meu pai também tinha dupla cidadania, então eu nasci com dupla cidadania. A Camila nasceu aqui no Brasil, não tem nenhuma conexão lá, brasileira, pronto. Mas sabendo que todos os nossos filhos do futuro, porque não tínhamos filhos, iam nascer com dupla cidadania, mesma circunstância. Cidadão americano, cidadão brasileiro, acaba recebendo as 2 cidadanias. É uma facilidade grande. Ir e voltar na hora que quiser. Eu sabia o que é que eu ia fazer da vida? Onde é que a gente ia passar a vida? Aqui ou lá? Não sabia. Mas eu pensei, e nós pensamos, não, se nós vamos cuidar da nossa família no futuro, nós vamos providenciar essa facilidade de fazer o que for no futuro, o que Deus tem para a gente no futuro. Então nós usamos do nosso entendimento e decidimos ir até os Estados Unidos. Tem um critério lá, que ela tinha que morar dentro do país por pelo menos 3 anos para conseguir entrar com o processo de cidadania, naturalização lá. Tudo muito raciocínio, que é só entendimento que Deus nos deu. A gente, sim, com certeza, sempre perguntando, Deus, qual é a sua vontade? Mas é uma dúvida muito grande, o que é que nós vamos fazer? E nesse ano, antes de viajar, eu e a Camila, como casal, pudemos participar de 3 retiros de oração. A maioria aqui deve saber exatamente o que eu estou falando. Os retiros de oração que a gente vem orando pela nossa região toda do sertão aqui há muito tempo. Há mais do que 20 anos, com esses retiros de oração. Nós participamos no momento onde Mucambo, Pacujá, Graça, Campo Lindo era um foco da oração. Da mesma forma que, mais recente, Poranga foi um alvo da oração. E aqui a gente tinha um grupo de 20 e tantas crianças de Poranga, que era resultado do retiro de oração. Nós participamos, continuamos com os nossos planos de volta de se mudar para os Estados Unidos, pelo menos esse período de 3 anos, sem saber o que é que ia dar. Não sabia de nada depois disso. Fomos lá, arranjamos um emprego, trabalhando, simplesmente providenciando pela nossa pequena família. Mas para ambos de nós ficava aquela memória dos retiros de oração. Como a gente não conseguia largar aquela lembrança dos retiros de oração. E com o tempo isso passou a gente passou a carregar um peso sobre os ombros. Lembrando daqueles retiros de oração que nós participávamos e que a gente sentia, não, como é que nós vamos obedecer às ordens de Deus de fazer discípulos? Aqui, ó, revelação direta que Ele já nos deu. Com bastante tempo, muitas conversas entre nós,
finalmente eu cheguei ao ponto de dizer, ela foi bem antes de mim, viu? Mas finalmente eu cheguei ao ponto de dizer, tá bom, vamos, nós vamos sim. Esse foi um momento que eu me rendi ao meu mestre. E o peso, o fardo leve que eu falei do outro dia, eu senti naquela mesma hora, naquela mesma noite. O peso muito grande foi retirado de mim, porque eu entendi de imediato que eu estava seguindo e obedecendo o que o meu mestre ordenava. Algo que eu havia demorado para fazer. Porque eu tinha as minhas vontades. Para mim, eu achava muito difícil. Agora a gente tinha usado já do nosso entendimento, a gente já tinha usado da revelação de Deus. E a gente estava fazendo o que a gente entendia que era obediência a Deus. Só que ainda tinha um porém. A gente ainda estava mais ou menos 1 ano e meio por aí. Pela metade do caminho de espera pelo prazo de entrar com a cidadania dela. Então nós decidimos, nós vamos, só que nós vamos esperar até aquele prazo acabar para a gente poder dar a entrada. Nós vamos continuar usando o nosso entendimento para cuidar da família, que é uma ordem de Deus, para proceder com os planos. Pois então, nós só simplesmente esperamos, então, mas com aquele fardo, aquele peso leve. A gente não sentia aquele peso tão grande, mas uma certeza do que estava por vir para a gente. Mas uma coisa que nos confirmou mais ainda foi, a maioria de vocês conhece o Cícero, eu imagino também, né? Pires Ferreira, que é outro resultado desses retiros de oração, mas ele, naqueles 3 anos, tivemos zero nenhum contato com o Cícero, porque era simplesmente não tão achegado, nada demais. Mas nenhum contato, nenhuma mensagem, nem nada nesses 3 anos. Mas apenas 3 dias antes de acabar o prazo do tempo, o tempo para ela entrar com o processo de cidadania, 3 dias antes, o Cícero liga para a gente. E ele diz, ei, você está numa lista aqui de pessoas que a gente está orando aqui nos retiros de oração? Quando é que você volta para cá? Ele não fazia ideia dos nossos planos. Ele não fazia ideia. Eu tenho certeza que ele não sabia nem o porquê que nós estávamos nos Estados Unidos. Qual era a nossa motivação? Ele não sabia de nada disso. Mas ele ligou 3 dias antes de acabar esse prazo. Isso para mim nós podemos facilmente explicar de uma forma natural. Uma ligação, rapaz, é só por acaso, a coincidência. A coincidência acontece, não é? Nada de sobrenatural aconteceu aos olhos de quem não está prestando atenção. Mas isso foi sobrenatural. Isso não foi uma simples coincidência. Isso foi comunicação direta de Deus. Uma confirmação de tudo que ele vinha trabalhando no nosso coração, de tudo que ele já tinha revelado aqui. Ele apenas confirmou através do seu envolvimento direto da minha vida e da Camila. E ele tem esse mesmo envolvimento direto na sua vida. Agora, o Espírito Santo está ensinando. Você está escutando? Jesus diz que nós precisamos ser fiel no pouco para ser dado mais. Se você nem sequer escuta o Espírito Santo, ele vai. Você pode honestamente cantar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Se nem nas pequenas coisas você está dando honra e glória ao Senhor, pelo que Ele está fazendo na sua vida, você está escutando o Espírito Santo? Vamos abrir lá numa passagem favorita entre nós,
1 Tessalonicenses 5,16. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses, eu falei Coríntios, 1 Tessalonicenses 5. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Está aí um versículozinho pequeno, citado frequentemente, não é? Nós devemos orar continuamente, sem parar. Hábito constante de orar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pronto, agora o livro de 1 Tessalonicenses acaba aí, tá bom? Não tem mais. De acordo com as citações. Mas vamos continuar lendo? O que é que diz aí o próximo versículo? Não apaguem o Espírito Santo. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Você está escutando o Espírito Santo? Ou você está apagando o Espírito Santo? Profecia é o quê? É toda a comunicação de Deus para os homens. A gente pode resumir assim, né? Toda comunicação de Deus para com os homens é profecia. É interessante esse versículo porque fala de não apagar o Espírito Santo, não tratem os desprezos às profecias. Se o Espírito Santo está falando contigo, está lhe direcionando, não apague. Muitas vezes nos nossos círculos a profecia é limitada apenas a isso aqui. Ó. Eu estou aqui sim com a verdadeira intenção de falar da parte de Deus para vocês. E muitas vezes nos nossos círculos das cristãs evangélicas, das mais tradicionais, das igrejas mais tradicionais, é dizer que a profecia se limita a isso, é o ensino da palavra. E eu estou aqui para dizer com vocês, eu não concordo. Porque quando ele fala, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ele está falando de pôr à prova as profecias? Se a profecia é só isso aqui? Está dizendo para pôr à prova a palavra de Deus? Não, já foi provado, comprovado, é verdade. Você não precisa pôr à prova nada aqui. Tudo bem, se você não conhece a Cristo ainda, põe à prova. Ver se é verdade. Mas se você já colocou a sua fé em Cristo, você também está dizendo que eu creio que isso aqui é verdade. Então, ele não pode estar falando de profecias que estão contidas aqui na Bíblia. Ele está falando do que eu estou falando aqui para vocês. Põe à prova o que eu estou falando aqui agora. Põe à prova o que você escutou essa semana toda, da minha boca. Mas qualquer coisa que veio daqui não tem o que você testar, não. Está confirmado, verificado, verídico. Se você ouvir qualquer direcionamento do Espírito Santo, das inúmeras possibilidades, das formas que ele poderia se comunicar, não despreze. Põe à prova. Joga fora o que não presta e fica o que é bom. É o que ele está dizendo aqui. É o que ele está dizendo aqui. Existirá falsas promessas, falsas profecias na sua vida. Algo que parece que vem de Deus, mas não vem. Mas também vem as verdades que vêm de Deus. E nós não podemos simplesmente apagar tudo, porque uma parte pode ser falsa. Ele está dizendo para justamente não fazer isso. Ponha tudo à prova e se afaste do que é mal. Ele não está dizendo rejeite tudo. Ele está dizendo preste atenção. Use o teu entendimento. Agora uma advertência. Não deixe que a sua vontade de ver um sinal, de receber um sinal especial de Deus, não deixe que isso tome mais importância do que você já recebeu, certo?
Quando você põe à prova, a primeira prova é qualquer coisa que eu penso que talvez seja de Deus, contradiz na menor parte com isso daqui? Primeira prova, simples. Por isso que eu falei no começo, você já leu tudo? Como é que você compara se você nem sequer leu tudo? Como é que você põe à prova? Por isso que eu falo com vocês que eu chamei de mais maduros, que já leram algumas vezes, ou uma vez pelo menos tudo. Porque antes de você sequer conhecer aqui, como é que você vai pôr à prova alguma revelação de Deus que você recebeu de alguma forma? Você tem que poder pôr à prova. Então não coloque em primeiro lugar, vamos chamar de revelação especial, além do que a gente vê aqui. O primeiro passo de tudo isso é de obedecer a Deus. Vamos abrir lá em João 14, 15 a 31. João 14, 15 a 31. É um trechozinho que nós vamos ler aqui, tá bom? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Vocês me ouvirão dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Nessa passagem, Jesus primeiro fala que o nosso amor por Ele é demonstrado por obediência. É tudo isso que nós viemos falando nessa semana, nesse acampamento. Nosso amor é demonstrado pela nossa obediência e nosso maior exemplo é Cristo. Ele começou e terminou assim, esse texto. E ele prometeu que ele enviaria o Espírito Santo para nos ensinar e nos lembrar de tudo o que ele já ensinou. Vai nos lembrar. Então, a função do Espírito Santo ao nos direcionar é nos lembrar o que foi já dito por Cristo Jesus. E ele nos deu o exemplo para que o mundo saiba que ele ama o Pai e obedeceu o Pai. Tudo isso que nós falamos nessa semana é de obediência, obediência de um escravo, de um servo,
mas Ele não nos deixou sem exemplo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus. Mas o Filho submisso ao Pai e o Espírito Santo submisso aos dois. O Espírito Santo apenas falando do que vem do Filho e do Pai. E o Filho só falando do que vem do Pai. E cada um em obediência ao outro, mas um é menos do que o outro? Não. É Deus. Nós somos meros escravos que devemos obedecer o que Ele nos ordena. Eu quero compartilhar com vocês uma última referência aqui, Romanos 12, de 1 a 2. Muitas vezes eu imagino que na maioria das vezes, o que dificulta entender a vontade de Deus não é a falta de comunicação dele. O que dificulta entender a vontade de Deus para a nossa vida é que a nossa vontade está contra a vontade dele. Então não conseguimos compreender como é que ele quer que eu faça tal e tal coisa. Ficamos cegos para isso, porque a nossa vontade reina ainda. E nós somos chamados para viver de uma forma contrária a isso. Romanos 12, de 1 a 2 diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que você quer conhecer a vontade de Deus? Como é que você vai conhecer, quer dizer, você quer, mas como é que você deve? É assim, se oferecendo como um sacrifício vivo para Deus. Realmente entregando toda a sua vida, realmente reconhecendo qual é a sua posição real diante de Deus. O seu dever é de obediência. Isso vai lhe custar, por isso que é um sacrifício. Mas eu vi agora, ao ler esses 2 versículos, eu aprendi algo novo aqui, ao estudar para essa mensagem, preparando essa mensagem. Eu estava lendo aqui esse versículo, aí eu vi a letrinha aqui, aqui na NVI. Eu não vi em todas as versões essa anotação. Mas eu achei as 2 palavras sendo usadas de um jeito ou de outro. Vou já explicar. Olha, ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso quer dizer o quê? O culto racional. O meu entendimento. A lógica diz que eu sacrifico os meus desejos, eu me ofereço com sacrifício vivo para cumprir as vontades de Deus. Esse é o meu culto racional. A razão vai me levar até esse ponto. Agora tem uma letrinha aqui, G, para olhar aqui embaixo a anotação, na palavra racional. Aqui embaixo, eu não sei grego, nem olhei a palavra em grego, não fiz nada disso. Mas aqui embaixo, os tradutores da Bíblia, da NVI, aqui botaram racional ou espiritual. Agora eu achei isso aí interessante. Ao preparar essa mensagem, nós temos que chegar à obediência através da nossa razão. Esse é o nosso culto racional a Deus. Mas de algum jeito, a palavra no original tem mais do que um sentido. E nós entendemos isso. Nós conseguimos pensar em palavras no português, onde, dependendo do contexto, tem um sentido diferente. E às vezes a gente faz jogo de palavra, né? Não, quer dizer bem o quê aí? Que não podia ser tal coisa ou tal coisa. Precisa de mais contexto. Mas também ainda tem
um sentido na literatura que você pode aproveitar mais ainda. Porque você pode aproveitar o sentido da palavra, que tem mais do que um sentido, e ainda fazer sentido nos dois sentidos. E eu acho que é isso que o caso aqui. Nós poderíamos ler isso aqui, este é o culto racional de vocês. Também poderíamos ler, este é o culto espiritual de vocês. Em outras palavras, se eu estou buscando a vontade de Deus, que fala no final do versículo 2, se eu quero saber a perfeita vontade de Deus, o Espírito Santo vai testificar com o meu espírito que isso tudo é verdade. E esse vai ser o meu culto espiritual a Deus. Então tenho a razão e tenho o espiritual. Se a gente negligenciar um ou outro, nós vamos ficar com menos. Nós vamos ficar com mais dúvidas a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a nossa razão entende a vontade de Deus. Simplesmente, não, isso é óbvio, claro que Deus não quer isso, isso é imoral, isso é roubo, não, isso aqui obviamente deveríamos fazer isso. Razão, isso aí não tem, né? Está dizendo aqui, vamos fazer, nós sabemos. Apesar de eu querer muito essa bicicleta, eu não vou roubar do meu colega, vou trabalhar duro para conseguir. Né? É coisa simples para a nossa razão. Tem algumas coisas que são mais complicadas, mas a gente ainda chega lá com a razão. Tem outros momentos que é simplesmente o Espírito Santo testificando ao nosso espírito. Se a nossa consciência nos condena, isso é pecado. E a nossa consciência, é cutucado pelo Espírito Santo. Então, às vezes, nós somos direcionados pela razão, às vezes pelo espiritual e frequentemente pelos dois. Nós vamos ver que não, isso aqui deve ser mesmo o melhor caminho. E o Espírito Santo também testifica com o nosso espírito que isso sim está certo. De qualquer forma, a nossa obediência sacrificial, isso sim é a vontade de Deus. Esse pano de fundo que nós criamos desde o início aqui é tudo para dizer, é simplesmente isso. A vontade de Deus para a sua vida é obediência sacrificial. Vai lhe custar obedecer. Mas essa é a vontade de Deus para você. Obediência. Agora eu pergunto a cada um de vocês. Responda essa pergunta. Você mesmo. O que você ainda está tentando segurar firme sob o seu controle? Que lá ele está impedindo de obedecer a Deus. Deus, como nosso proprietário, quer tudo de nós. O maior mandamento é isso: amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mais uma palavra aí: todo. Não tem porém aí. Mas Ele quer servos que escolham ser servos dele por amor. Furar a orelha. Essa é a vontade dele. É que você escolha obedecer a Ele sacrificialmente. E quase sem falta aqui todos vocês estão diante de alguma decisão a fazer. Como você pode obedecer sacrificialmente nessa situação? Senhor Deus, eu peço a sua ajuda, Senhor. Tudo isso é muito simples em palavras quando a gente simplesmente fala. Mas o nosso ego, a nossa própria vontade, a nossa escravidão ao pecado, o nosso amor a si próprio é tão grande que dificulta tanto essas questões. Então, são tantas coisas na nossa vida que são tão difíceis de fazer ou decidir,
simplesmente porque nós não queremos render a Ti. Então eu peço que o Teu Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, haja dessa forma dentro da vida de cada um de nós, preparando o terreno, preparando os nossos corações para realmente, verdadeiramente render todo aspecto do nosso ser a Ti. E assim viver vidas que agradam a Ti de acordo com a Sua vontade, a Sua perfeita e boa vontade, vivendo vidas sacrificiais, onde nós damos tudo de nós para o Senhor, porque o Senhor já deu tudo de Ti para nós. Eu Te louvo por isso e eu Te agradeço por isso. Em nome de Jesus, amém.